Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos iniciando aqui o estudo da Escola Bíblica nesse domingo. Nós vamos estudar 2 Pedro. O livro foi introduzido no domingo passado pelo pastor Júlio, que tratou do capítulo 1, versos 1 e 2. E hoje a gente pretende dar sequência nesse estudo e vamos estudar o 2 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 11. Isso está relacionado ao estudo número 11 da revista, né? Então, o estudo número 11 da revista, o conhecimento frutífero. Então, durante esse estudo, durante a leitura bíblica, a gente fica pensando o relacionamento, a relação que tem da palavra de Deus escrita lá no primeiro século pelo apóstolo Pedro com o que a gente tem vivido hoje, né? Então a gente vive momentos de restrição, de movimentação, por conta dessa pandemia que a gente tem sofrido aí nesses tempos. E o que a palavra nos diz hoje, né? A palavra foi escrita lá por volta do ano 67, né, essa carta de Pedro. E qual a relação dessa palavra que foi escrita não só para aqueles cristãos daquele tempo, mas para nós também hoje? O que a palavra tem a nos dizer? O título da revista fala em conhecimento frutífero. Então, por aí a gente vê que Pedro vai dar ênfase, vai focar na palavra conhecimento, né? A gente vai ver por que falar de conhecimento. E que conhecimento é esse, né? Que conhecimento o Senhor nos coloca à disposição para viver nesses tempos, né? Então vamos fazer uma oração para iniciar esse estudo da Escola Bíblica nesse domingo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça, exaltamos o teu santo nome, Senhor, e te pedimos que tu nos dê, Senhor Deus, do teu conhecimento, conhecimento da tua palavra, para podermos viver da maneira que tu queres, Senhor Deus. Sabemos que a vida e a virtude verdadeira, Senhor Deus, vem de ti. E tu, Senhor Deus, nós te pedimos que tu nos dê discernimento para entender a tua palavra, para que possamos aplicá-la, praticá-la nesses dias difíceis de hoje. Senhor Deus, fica conosco, abençoa a tua igreja, é o que te peço e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente está aqui apanhando um pouco da tecnologia para conseguir contato com os irmãos. Eu tenho pensado, né, assim como há uma certa dificuldade de lidar com essas ferramentas de hoje, mas a gente dá graças a Deus por essa tecnologia, porque é uma forma que temos de manter contato com os irmãos nesses momentos de isolamento. Isolamento social, mas isolamento físico, né? Esse isolamento não é para que a gente deixe de ter contato, esse contato com os irmãos que essa tecnologia propõe ou dispõe, é importantíssimo, fundamental para os dias de hoje, né? E a gente quer fazer esse link, essa vinculação, essa ligação do que a palavra, o estudo de hoje tem a ver com esses momentos que a gente vive. A gente é capaz de reparar, capaz de sentir, perceber que a sociedade ela vive num ritmo frenético, alucinante, né? Muito por conta da ambição do ser humano pelo lucro, pelo dinheiro, pelo poder. E nesse momento, sui generis, um momento muito diferente que a gente vive, né? Na minha geração, pelo menos, a gente com certeza nunca viu nada parecido, de uma paralisação praticamente muito grande da sociedade em todo o globo, né? Em todo o universo, e do mundo frenético, que vive num movimento, uma busca pelo lucro, pelo poder, pelo dinheiro, pelas riquezas, o tempo todo, né? E essa paralisação trouxe um efeito, se é que a gente pode dizer que há algo positivo nisso que está acontecendo, por exemplo, em relação ao meio ambiente. Então, há medições nos diversos países, inclusive na China, né, que tem uma poluição absurda. Então, essas medições vem mostrando que o nível de concentração de dióxido de carbono, né, pela movimentação dos veículos, pela queima de combustível, tem diminuído muito. Quer dizer, então a qualidade do ar na China, na Europa, está muito melhor. Quer dizer,
O que eu quero dizer com isso? Que essa paralisação obrigatória que a gente tem feito nesses dias para tentar evitar a contaminação tem mostrado, tem dado a perceber que a gente precisa refletir, a humanidade precisa refletir no que tem acontecido, da forma como temos vivido, né? E a palavra de Deus que a gente vai ver, que a gente vai estudar agora, ela tem uma ligação muito grande com isso, né? Então essa reflexão, esse conhecimento, esse discernimento que Deus dá, ele inclusive nos faz viver melhor, né? A gente repara que no combate à doença, os locais ou as nações que têm uma desigualdade social maior, problemas, precariedade no seu sistema de saúde, têm tido muito mais dificuldades, adversidades em relação ao próprio combate da doença. Então, é algo que a gente precisa refletir. Ora, o homem precisa ser mais solidário. Esses conceitos que a gente vai ver nessa carta de 2 Pedro, nesses versículos que a gente vai ler hoje, está muito relacionado a isso, né? Então, há um recado de Deus claro, também, não só para os crentes lá do primeiro século, como também para nós hoje, né? Então, o que eu proponho aos irmãos é que abram suas Bíblias. Nesse momento, eu vou tentar colocar, o Breno me ajudou aqui, a gente baixou um programa chamado OBS Studio, eu cheguei até a conversar, o Breno conversou até com o Estevão a respeito disso, eu conversei com o pastor. É de fato um programa interessante que a gente consegue não só fazer a gravação do vídeo, como também colocar um slide, e aí a gente coloca a palavra de Deus para a gente refletir. Talvez isso nos auxilie. Evidente, isso é sempre no nível um pouco precário, né? Amador, mas a gente vai tentar fazer, tá? Então vamos ler a palavra de Deus. Eu estou olhando assim para o lado, irmãos, porque eu tenho uma colinha ali, eu botei um rascunho, por isso que eu estou olhando para lá, né? Para não esquecer de nada que a gente estudou. Vamos passar a leitura da palavra de Deus. Então está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. A gente dá continuidade ao estudo que o pastor Júlio fez no domingo passado, né? E a irmã Isis fechou 1 Pedro no domingo retrasado, de forma brilhante, a explicação deles, né? Uma bênção. Então eu vou colocar aqui na tela então o texto base para o estudo de hoje, irmãos. Então vamos lá, a gente vai fazer a leitura da palavra de Deus que está lá no capítulo 1, versos de 3 a 11 de 2 Pedro. Diz o seguinte: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E fechando no verso 11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente, voltando rapidamente aqui a uma introdução de 2 Pedro, a gente vê que essa carta de 2 Pedro foi praticamente a última que foi aceita como inspirada e foi aceita no cânon. Ela teve dificuldade de ser aceita no cânon. Muitos dos eruditos, dos estudiosos antigos, não aceitaram por alguns motivos, né? Então, essa carta, ela
ela difere em termos da segunda carta em algumas questões. Por exemplo, a primeira carta, os estudiosos dizem que ela tinha um grego mais sofisticado, mais erudito. Ela foi escrita de uma maneira mais erudita, digamos assim, né? com termos mais rebuscados, etc. Né? E a segunda carta, essa segunda carta que a gente está vendo agora, a parte dela, né? Então, que a gente está estudando agora, ela teria sido escrita num grego mais rústico, né? Mais rudimentar, digamos assim. Bom, então por isso houve alguma dificuldade de aceitá-la no cânon bíblico, pelo menos até o ano 200 depois de Cristo, né? Mas há algumas explicações que nos levam a aceitá-la ou entender por que ela foi aceita no cânon bíblico, né? Primeiro, a primeira carta, possivelmente, ou a primeira carta, há menção inclusive nela, que foi Pedro teve o auxílio de um amanuense, uma pessoa que o ajudou a redigi-la, né? Então o Senhor inspirou a Pedro para que ele tivesse a matéria-prima, digamos assim, né? O recado de Deus para nós, a mensagem do Senhor. E Silvano é citado inclusive na carta, o ajudou a redigi-la e ficar nos termos que ela está hoje. E a segunda carta não, então Pedro teria feito a carta diretamente, né? O Pedro, nós sabemos que ele era um pescador, então possivelmente ele não tem o conhecimento, a cultura toda que, por exemplo, Paulo tinha, né? Mas de qualquer forma a gente não pode eximir de forma alguma, porque principalmente o autor ele é inspirado pelo Senhor para que a escrita venha à tona, para que haja essa herança que nós temos hoje e a gente pode estudar hoje, né? Então, muito por isso a carta foi escrita. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a dificuldade em se aceitar essa segunda carta como inspirada é justamente porque uma das principais coisas que, além do conhecimento que a gente vai ver hoje, uma das principais coisas que a carta traz é justamente o combate aos falsos mestres, isso a partir do capítulo 2 e 3, né? Então isso trouxe uma certa resistência para se colocar a carta, ou se incluir a carta num cânon, digamos assim, né? Uma outra coisa é a questão do tema central das cartas, né? A gente pode dizer que a primeira carta de Pedro, ela tem como foco, como mais relevante, a busca de encorajamento aos cristãos. A gente vê isso o tempo todo, né? Aqueles cristãos destinatários da carta, e evidentemente nós hoje, né? Eles foram encorajados por Pedro, porque havia uma perseguição externa muito grande àqueles novos cristãos. E a segunda carta, ela tem como tema, dos principais temas, justamente a questão das heresias, do combate à doutrina pelos falsos mestres, possivelmente ligados ao gnosticismo. Então, a primeira carta teria uma força externa perseguindo a igreja, né, um inimigo da igreja, e a segunda carta seria um inimigo interno, porque há uma dificuldade, um problema de relativizar, flexibilizar a doutrina do Senhor. Por isso que Pedro, na segunda carta, fala muito do conhecimento verdadeiro, do conhecimento pleno do Senhor que nós precisamos. Porque se, não só naqueles tempos, mas nos dias de hoje também, há uma tentativa de implementar a falsa doutrina ou de dificultar o entendimento, aquilo que realmente Deus quer que entendamos e vivamos, então há necessidade de uma doutrina forte do entendimento, do conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento só vem pelo estudo da palavra e pela oração. Então é essa forma de intimidade com Deus, de conhecimento de Deus, que afasta os falsos mestres, ou pelo menos distancia ou inviabiliza ou faz com que a doutrina verdadeira prevaleça. Então esse seria um tema aí o tema central, um tema que a gente pode comparar entre a primeira e a segunda carta. A questão da data da escrita possivelmente tenha sido lá pelo ano 67 depois de Cristo, né? Fala-se que os historiadores dizem que Nero
que era o imperador à época lá da escrita da carta, ele morreu por volta de 68, que Pedro... Nero morreu um pouquinho depois. E Pedro foi martirizado antes. Então, a data da escrita da carta por volta de 67 depois de Cristo, né? E aquilo que a gente já falou, reconhecimento no cânon por volta do ano 200 depois de Cristo, né? E o propósito, talvez um dos maiores propósitos da carta, a gente já falou, é justamente afastar ou alertar acerca das falsas doutrinas. Isso é muito importante, essa questão dos falsos mestres, né? Isso tem nos dias de hoje, como até o pastor Júlio falou quando explicou a questão da palavra apóstolo, que muitos se autodenominam apóstolos nos dias de hoje. Então, há de fato exploradores da fé, isso a gente tem em pleno conhecimento, isso é dito muitas vezes, isso nos é alertado muitas vezes na nossa igreja, na pregação do pastor, em que pessoas visando o lucro, que é um problema que a gente começou falando dos dias de hoje, acaba trazendo uma licenciosidade, e para isso, evidentemente, que para a pessoa atingir os objetivos dela usando a fé, ela dificilmente vai conseguir, ou é impossível, usar a doutrina verdadeira do Senhor, porque a doutrina que a gente vai ver hoje, né, fala em piedade, fala em virtude, em relacionamento com Deus, em fraternidade, em coisas que excluem o ego, o eu, o crescimento particular. Então, aqueles que usam a palavra de Deus para enriquecer, então esses precisam distanciar a igreja, eles precisam trabalhar para a igreja aceite esse tipo de coisa, eles precisam distanciar da verdadeira doutrina, porque se a gente for estudar a palavra verdadeiramente, então a gente vai ver que destoa totalmente da pregação. Então, a gente vai começar a entrar no verso 3. Então, no verso 3 lá, vamos colocar aqui rapidamente, ele fala que o divino poder, pelo seu divino poder, pelo poder de Deus, ele nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo. Então a gente vê o poder de Deus maravilhoso, incomensurável, sem medida. Ele se importa, Deus se importa em cuidar de nós, em doar todas as coisas. Então a gente se encontra num momento, talvez nos momentos mais arriscados da humanidade, e a gente precisa se ligar com Deus, né? Ele, nesse verso, diz que ele está pronto para doar todas as coisas. Mas que coisas, né? Que coisas nós queremos? Nós geralmente queremos coisas ligadas a esse mundo material. Mesmo os crentes muitas vezes pensam assim. Essas coisas que o Senhor quer nos dar é verdadeiramente aquilo que nós precisamos. É verdadeiramente aquilo que nos pode dar vida e virtude. São coisas que a gente... E piedade, né? Então a virtude que Deus nos dá, aquilo que Deus está disposto a nos dá verdadeiramente vida. E vida, como a Bíblia diz, vida em abundância, vida que realmente aqui na terra e também espiritualmente. Vida plena, vida com Deus. Então, a vida com Deus nos remete à paz dele, é saber viver num momento de dificuldade. Então, a vida que realmente precisamos, ou aquilo que a gente realmente precisa e muitas vezes nem sabe, né? Nem sabe que precisa, a gente quer coisas que às vezes não são necessárias, mas as coisas que são realmente necessárias para ter uma vida de piedade, ou seja, uma vida de proximidade com Deus, o Senhor, pelo poder dele, que é indiscutível, o imenso poder dele, está disposto a nos dar. Nos dá o quê? Tudo, todas as coisas, para que a gente viva bem. Então, isso que diz o verso 3. E finalizando o verso 3, diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, é isso. O Senhor, com a sua glória, com toda a sua qualidade, tudo aquilo que Ele pode efetivamente nos dar, Ele nos dá através do conhecimento. Então, o ser humano, ele foi dotado
de capacidade de raciocinar, de discernir, de pensar. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus. Então, esse conhecimento pleno que Deus nos propõe e nos capacita a tê-lo, esse conhecimento verdadeiro, esse conhecimento real, não conhecimento ligado ao gnosticismo, que muito provavelmente Pedro está combatendo aqui. Essa palavra conhecimento, conhecimento, ela é repetida 13 vezes durante a epístola, que é uma epístola pequena, e é repetida várias vezes, porque Pedro, ele provavelmente está contrapondo esse conhecimento real, esse conhecimento que vem da parte de Deus, do conhecimento do gnosticismo. Esse conhecimento humano, meio que místico, esotérico, ele distancia um pouco dessa razão, desse discernimento que a gente tem pelo poder dele, pelo poder do Espírito Santo, quando a gente lê a palavra de Deus e busca. Esse texto é interessante porque ele fala em disciplina, né? Fala em diligência. Diligência é algo que a gente efetivamente busca, querendo, né? Então esse conhecimento pleno a gente deve buscá-lo, sim. A gente deve buscar entender a palavra de Deus. É uma leitura, essa leitura bíblica, ela deve ser disciplinada, a gente deve destinar um tempo para fazê-la. E essa leitura bíblica, ela tem a força, porque é a mensagem poderosa de Deus, com o discernimento do Espírito, de entrar na nossa mente e nos fazer efetivamente restabelecer ou estabelecer um relacionamento com Deus. E a partir daí abre-se uma porta daquilo que Deus quer dar. Deus não vende, né? Ele não negocia, Ele dá. E dá o quê? Tudo, todas as coisas que efetivamente a gente precisa para ter uma vida, né, plena e uma vida com piedade. Ou seja, uma vida com piedade nos leva a pensar numa vida com a natureza de Deus, com o pensamento de Deus, né, lidando diretamente com o poder de Deus. Então, esse conhecimento pleno tem a ver com o estudo da palavra, com a leitura da palavra. No verso 4, a gente vê que essas coisas têm sido doadas, suas preciosas e muito grandes promessas, né, para que nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, isso que Deus se prontifica a nos dar, que nos coloca à disposição através do conhecimento da palavra de Deus, diferente do conhecimento dos homens, né? Muitos homens que têm até cultura, mas começam a ligar a palavra com a filosofia, com a sociologia, com a política, ligar com outras coisas e acabam tentando pregar um evangelho que seja mais palatável ao ser humano. Um ser humano que é inclinado ao pecado. A palavra de Deus diz para nos livrar da corrupção. Então há um objetivo do Senhor em dar essas qualidades, esses atributos que pertencem a Ele, pelo seu grande poder. Então esse conhecimento que nós vamos tendo de Deus vai nos fazer, pela força do Espírito Santo que há em nós. Então o homem, ele se converte ao Senhor, ele aceita esse evangelho, essa salvação que há em Cristo Jesus e que só Deus pode dar, e a partir daí precisa haver uma mudança. Então o evangelho, ele propõe uma modificação na nossa mente, né? É a mudança da mente. Essa revolução que acontece na mente é uma revolução ética e moral. Então é uma possibilidade, é uma visão de mundo baseada na palavra de Deus. Então estabelece um filtro. Esse filtro no convívio com o mundo, ele é pautado ou ele é guiado pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Então o conhecimento pleno, o conhecimento verdadeiro, diferente do conhecimento que é passado pelo mundo, ele nos faz ou nos alerta ou nos faz enxergar a maldade e a corrupção que há no mundo e que há em nós também. Então a gente tem essa propensão para o pecado. Então o propósito do Senhor
não é que a gente tenha um conhecimento pleno, um conhecimento de Deus, para que a gente cresça, né? Para que a gente sobressaia, para que o ser humano sobressaia. Esse é um problema, né? Por conta da nossa vaidade, muitas pessoas verdadeiramente começam a conhecer muita coisa, né, da palavra de Deus e começa a se gabar por conta disso. Mas esse não é o propósito de Deus, né? Essa não é a vontade de Deus, pelo menos é o que está escrito nesse verso 4. O verso 4 diz que o grande propósito de Deus para esse conhecimento, para essa mudança, para essa vida, para essa doação, né, essa dispensação que Deus dá, é para combater a corrupção. Então, o homem precisa se preocupar com isso. Essa visão ética, essa visão moral, essa visão de Deus nos faz rebater, ou pelo menos se defender, ou não aceitar aquilo que o mundo propõe. Essa é a grande vontade do Senhor, combater a corrupção que há em nós, como está no verso 4, as paixões que há no mundo. Já no verso 5, fala de toda a nossa diligência, e a partir daí vai citar várias virtudes, ou várias qualidades, ou várias ferramentas que o Senhor nos dá para combater isso que o mundo tenta colocar em nós, e no caso da época, a questão do gnosticismo, né, esse conhecimento que distorce a palavra de Deus e chega a situações que não interessam ao ser humano, que quer um relacionamento com Deus. A questão posta aí, que eu acho que chama bastante atenção, é a questão da diligência. Ora, há algo que a gente precisa fazer, há algo que a gente precisa buscar. Então, toda a diligência. Então, precisa sim de um esforço humano, eu preciso me disciplinar para buscar essas coisas que Deus oferece. Então, é um poder que verdadeiramente não está em nós, não é humano. Né? Pensar, ter piedade, essas coisas que o Senhor relata aí na palavra dele, essas virtudes não são naturais nossas. Essas coisas estão à nossa disposição. Nós precisamos buscá-las. E não é só com diligência, é com toda diligência, com todo fervor, com toda vontade, né? Por amor ao Senhor, justamente buscando aquilo que Deus requer de nós. Então, essa diligência é importante, porque está à nossa disposição, nós devemos efetivamente buscá-la com diligência, com vontade, né, com disposição. Então, a leitura da palavra, por exemplo, é algo que a gente deve colocar no nosso cotidiano e deve fazê-lo com disciplina, sabendo que o discernimento, o entendimento da palavra virá pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa orar a Deus para que Ele dê entendimento, que a gente leia a palavra, entenda o que Ele quer e faça efetivamente o que Ele quer, né? Isso vai nos fazer livrar das paixões do mundo. Então, o que eu estou dizendo é que realmente, efetivamente, Deus coloca à disposição, mas há que ter empenho da nossa parte. No verso 5 fala de toda a diligência, e no verso 10 fala de diligência cada vez maior. Diligência cada vez maior. Ele fala de fé. Essa fé é interessante. Eu anotei aqui algo que o Russell Shedd colocou como comentário na Bíblia, né, na Bíblia dele comentada. Ele diz assim, que na verdade o crente reconhece que as coisas temporais e materiais que são acessíveis aos nossos sentidos não são mais reais do que Deus e a palavra que Ele criou. A gente se impressiona muitas vezes e consegue observar aquilo que é material, aquilo que é real, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê. Mas a fé é aquilo que a gente não está vendo, né? E o Shedd fez um comentário, eu acho que muito feliz, porque a gente dá a mesma realidade, né, quando você tem o discernimento de Deus, ao próprio Deus, que é Espírito, né, e a sua palavra, que é o poder dele para transformar a nossa vida. Isso é muito interessante. E essa virtude é interessante, que no meu modo de ver é uma qualidade de Deus que vem
somar ou se associar a todas as outras que são citadas. O que é a virtude? Então é uma capacidade que Deus nos dá para entender efetivamente que a gente precisa de todas essas outras coisas que foram citadas entre os versos 5 e 6, né? 5, 6 e 7. Bom, é bom dizer que é o seguinte, essas virtudes não estão numa escala, primeiro vem umas e depois as outras, né? Na verdade, elas precisam trabalhar associadas, virtude, fé, fraternidade, amor, todas essas coisas estão interligadas, piedade. Então elas vêm, Deus dá essas coisas juntas, e elas precisam, como a palavra de Deus diz, trabalhar de uma forma associada, né? Então aqui, por exemplo, diz fé, virtude e conhecimento. Conhecimento de Deus é um combate, o Pedro está contradizendo aí os gnósticos, mas tem a ver com o nosso mundo de hoje, né? Esse conhecimento que vem de Deus. Ele nos leva ao domínio próprio. O domínio próprio, irmãos, é uma coisa muito importante, é falada lá em Gálatas, né? O Gálatas capítulo 5, é um fruto do Espírito. O domínio próprio não é fácil, mesmo para pessoas que sejam mais pacientes, né? Isso não tem a ver com a nossa característica individual, com o nosso temperamento. Não é isso que está sendo dito aqui. O domínio próprio é necessário para toda pessoa, para todo crente. Eu vejo que muitos de nós somos reprovados nesse quesito, irmãos. Essa questão do domínio próprio é algo efetivamente que a gente deve buscar em Deus. É muito fácil a gente explodir. A gente está bem quando a situação é favorável. Quando pisam no nosso calo, a gente costuma explodir e perder esse domínio. E é, na verdade, um teste que acaba sendo colocado, né? Porque o mundo muitas vezes testa, né, a nossa fé realmente. Então o domínio próprio, quando se mostra, mesmo numa dificuldade, numa adversidade, quando nós somos provocados, quando a situação é muito ruim, é um momento em que a gente deve viver isso, pedir isso a Deus, e isso é uma demonstração de que efetivamente a gente está sob a virtude de Deus, sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. O domínio próprio não significa aceitar situações absurdas, simplesmente. Muitas vezes a gente tem que ter a coragem de se colocar, mas é a forma como isso é feito. A gente, vivendo nesse mundo, vivendo com os cristãos, sabendo da nossa realidade, do que acontece no dia a dia, a gente vê que muitos de nós, né, eu mesmo, nós pecamos nessa parte. A gente tem reações que não condizem com a realidade cristã. Então o domínio próprio é realmente algo que a gente tem que ter, tem que pensar, e muitas vezes o domínio próprio nos leva até aceitar uma injustiça, até viver uma injustiça, mas com serenidade, né, com o domínio da palavra de Deus. Por isso que o conhecimento da palavra de Deus é importante, e não só o conhecimento, mas o reflexo dela no dia a dia, é viver na prática. Então, a gente viu o domínio próprio e a perseverança. A perseverança é uma virtude, irmãos, é algo que o crente precisa. Aí é colocado em 2 Pedro como algo que a gente precisa para viver, e algo que Deus nos dá, né? Deus nos dá. Falou-se da questão da gente se livrar da corrupção. Então, essa palavra livrar, ela dá a ideia de que a gente, na verdade, está cativo, está preso na corrupção das nossas paixões, da nossa vontade, do nosso prazer. Então, a gente precisa se livrar, sair dessa prisão, esse livramento da corrupção. E a perseverança seria resistir a isso. Então, a gente foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, é proposto para nós uma nova vida é proposta, e a perseverança é resistir a essa tentação de pecar, de voltar para a corrupção das nossas paixões, que desagrada a Deus, porque o grande intuito do Senhor para o ser humano é que a gente viva em santidade. Viver em santidade é viver separado, buscando agradar a Deus. E essa capacitação o próprio Deus nos dá, como a gente vê nesse texto. E a perseverança é vital nisso. Perseverar
é conhecer a palavra, ter conhecimento da palavra e conseguir colocá-la em prática. Quer dizer, perseverar na fé cristã, ou seja, não pecar. O demais, às vezes, irmãos, a gente, na vida cristã, a gente sonha grandes coisas, a gente sonha fazer grandes coisas na obra do Senhor. Às vezes essa grande coisa que está sendo proposta, na verdade, é essa perseverança, é o fato de não pecar. Por quê? Porque, na verdade, o serviço do Senhor, Ele nos capacita. Então, se há algo a fazer que você deseja no seu coração e que Deus realmente quer que você faça, Ele vai dar capacidade, Ele vai nos capacitar a fazer algo grandioso na nossa mente, né? Ou seja, tem irmãos que são missionários, têm essa capacitação missionária e quer levar o Evangelho para tantas pessoas. Ora, Deus nos capacita. Talvez uma pessoa que não tenha esse dom, ela possa recebê-lo. Então, o principal é perseverar na fé e evitar ou resistir ao pecado, resistir à vontade, né? Há quem diga que o inimigo ele nos tenta justamente onde nós temos o ponto fraco, onde nós podemos cair. Então, a resistência é quando eu consigo perseverar na fé, sendo tocado justamente naquele ponto que me tentou a fazer algo errado, algo que desagrada ao Senhor. Então, o conhecimento pleno vai me levar a ter o discernimento de que aquilo não é bom, é errado, moralmente não agrada ao Senhor, e perseverar na fé. A piedade, que é dita no verso 7, no verso 7 fala de juntar a piedade, no verso 6 termina de juntar a perseverança com a piedade. A piedade é bem uma qualidade que nos aproxima de Deus, né? A piedade, viver piedosamente, como o pastor Luiz Antônio fala bastante, viver, uma pessoa piedosa é viver sob os auspícios, sobre a capacitação, sobre o reino, sobre a direção, sobre o senhorio de Deus. Então a pessoa vai refletir, ela vai ter atitudes práticas, vai amar as pessoas justamente por conta do que Deus está fazendo de diferença na vida dela. Então a palavra diz, né, que muito daquilo de bom, ou tudo aquilo de bom que a gente faz, na verdade é proveniente de Deus. Então, uma pessoa piedosa, digamos assim, é uma pessoa que se deixa levar pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. E a fraternidade, o amor. O amor é como se fosse resumo, há quem diga que o amor, lá em Gálatas 5, é o fruto. Então, o amor é o fruto que reúne todas as qualidades que, na verdade, Deus tem para nós, né? A respeito do domínio próprio, eu até pulei aqui um verso que eu tinha separado de Provérbio, que diz que o melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade, né? Então, aquele que é mais calmo, aí, que tem o domínio próprio, que tem o domínio daquilo que ele gostaria de fazer, mas não agrada a Deus, você não precisa ser um herói, né? Então não é esse que triunfa diante do Senhor, né? Então o amor é esse amor que reúne tudo isso, é a grande qualidade que faz transformar a nossa vida. Então o amor de Deus, em primeiro lugar, ele atinge a nossa vida, modifica a nossa vida, e o amor deveria, né, pelo menos, passar a dirigir a nossa vida, e isso vai fazer totalmente a diferença, não é? Então, aí a gente passa para o verso 8, irmãos, vou colocar aqui. O verso 8 fala que tudo isso que a gente está falando, né, todas essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazeis com que não sejam inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas coisas Deus se agrada, Ele põe à nossa disposição, é a provisão de Deus para o crente, é a grande provisão. A gente nessa vida, nesse mundo material, nesses tempos que a gente está vivendo, a gente vê a diferença absurda, né, que faz o nosso egoísmo, a nossa concentração de renda, né, de diferença de tratamento das pessoas. A gente vê a diferença que faz. Então, o que Deus dá, e de forma graciosa, de forma abundante, nos faz caminhar, e outra, Ele não só nos dá uma porção, essa porção vai aumentando. Então dá a ideia de que
no caminhar da fé, essas coisas vão sendo acrescentadas, vão aumentando na nossa vida. O amor, a fraternidade, a piedade, tudo isso vai aumentando na nossa vida. E é um reflexo do nosso crescimento espiritual. E isso tem uma consequência. Que consequência é essa? Para que a gente não seja inútil, não seja infrutífero, né? Então, os frutos que vão acontecendo na vida do cristão têm relação direta com aquilo que a gente vai recebendo de Deus progressivamente. Então, na Bíblia Shed, o título que ele deu é a prática progressiva. Então, a gente vai vivendo progressivamente ou vai recebendo mais e mais do Senhor, e isso vai nos capacitando, nos dando condições de viver melhor. Agora, que tipo de capacidade é essa? É uma capacidade de ser frutífero vivendo no mundo, né? Há quem diga que o gnosticismo ele pode levar a dois extremos, né? O ascetismo ou a licenciosidade. A gente e o pastor Hernandes Dias Lopes diz que o cristão ele nem é um eremita e ele nem é um depravado, né? O eremita porque se isola do mundo, e ele nem pode ser um depravado, viver de uma forma imoral. Não é essa a vontade de Deus. Nós não somos eremitas, não devemos nos esconder. Por quê? Porque a gente precisa ser frutífero. Então essas coisas que aumentam em nós não é para o nosso bel prazer, não é para a gente se destacar na igreja, ser melhor do que os outros. Não. Essas coisas são acrescentadas justamente para que sejamos frutíferos, ou seja, para que a gente repasse essas coisas que temos recebido para outras pessoas. E como repassamos? Pregando a palavra, tendo compaixão, sendo misericordioso, atendendo os pleitos, as necessidades das pessoas, muitas vezes necessidades físicas, materiais. Nesse tempo nós teremos oportunidade de exercer isso. Então isso que Deus nos capacita é para sermos frutíferos na obra e nesse mundo que vivemos. E também a licenciosidade que o gnosticismo prega, os falsos mestres de hoje pregam. Por quê? Porque o homem quer relativizar, ele quer ter um estilo de vida que não é condizente com a palavra de Deus, e por isso ele tenta distorcer a palavra, dar uma interpretação. E por isso que Pedro bate nessa questão da necessidade do conhecimento pleno, né? Quanto à questão da cegueira espiritual, ela é marcante, né, irmão? Se a gente não tem essas coisas presentes, nós somos cegos, né? E esquecidos da purificação de outrora. Então Deus nos purificou justamente para que a gente haja no mundo. E a cegueira a cegueira espiritual é quando a gente não consegue enxergar essas coisas. A gente vê isso nos ímpios, mas é o natural do homem. O homem não transformado, ele não consegue enxergar isso. E muitas vezes ele até despreza, faz desdém das coisas. A gente está falando às vezes coisas sagradas para as pessoas, e elas vêm com perguntas, com chacota a respeito, porque não conseguem enxergar, né? Então, eu sei que o amor de Deus muitas vezes vai proporcionar a essas pessoas condições de ter problemas na vida de maneira tal, né? Quando a gente diz que se não vem pelo amor, vem pela dor, então Deus permite que certas coisas aconteçam para que a pessoa consiga enxergar, né? Tirar as escamas dos olhos e enxergar. E o verso 10 diz que com diligência cada vez maior, como a gente ressaltou aqui, irmãos, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Então essa é a vontade de Deus. Deus com certeza busca, eu entendo, não vou entrar nesse assunto de eleição, né, esse assunto é vasto, né, irmãos? Mas a questão da eleição está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, é porque realmente a eleição, Deus busca a pessoa, o ser humano, e o vocaciona, e o prepara justamente para quê, irmãos? Para não tropeçar, para que a gente consiga. E se tropeçar? Se tropeçar, a gente tem um Deus poderoso, como é dito, né? Eu costumo dizer que não é um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que com seu divino poder, que não entra na nossa cabeça, a gente consegue medir isso, mas o Senhor, Ele nos perdoa, né? A gente precisa pedir perdão a Deus para continuar nos trilhos, tendo conhecimento
pleno da palavra e da doutrina santa de Deus. E por último, é dito o seguinte, que há uma espécie de segurança inabalável, né, irmãos? Pois diz assim, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aí é o grande final, né? A coisa espetacular eu acho que o que a cegueira da pessoa não convertida a impede de ver. O que é prometido mesmo para o ser humano, de fato, é essa entrada gloriosa, né? Parece uma entrada, esse verso nos faz pensar essa entrada gloriosa, triunfal nos céus, preparada para o crente, né, irmãos? Então essa estrada, essa é a trilha que Deus nos... Isso é um regozijo para o crente, né? A gente fica até arrepiado quando vê esse tipo de coisa, porque quando eu leio esse tipo de coisa na palavra, que é uma promessa maravilhosa. Então essa é a grande promessa que nós temos, essa é a grande promessa que a gente precisa fazer que outras pessoas compreendam, né? E essa carta é dirigida, por todos os termos que a gente tem visto até aqui, ela é dirigida para os cristãos, para as pessoas que têm a fé, assim que Pedro começa, né, que tem a mesma fé que os apóstolos têm. Ou seja, a doutrina pregada pelos apóstolos, a doutrina apostólica. Ora, essa fé nos faz entender isso, né? Então, dá discernimento. O homem natural não consegue enxergar essa grande promessa do que está reservado para nós. Então, a gente precisa ter compaixão das outras pessoas. Deus nos capacita, nos dá o conhecimento, não o conhecimento humano, o conhecimento que leva ao erro, mas o conhecimento pleno da palavra de Deus. Uma coisa que eu pensei durante o estudo, irmãos, é que muitas vezes, pelo menos no início da minha conversão, eu lia a Bíblia e muitas vezes achava complicado, até mesmo antes de eu me converter, né? Às vezes o acesso que eu tinha à Bíblia eu achava complicado. Mas na verdade a gente precisa do discernimento do Espírito Santo de Deus para entender. E a gente precisa muitas vezes do auxílio de outras pessoas. A gente pode buscar esse auxílio, não é verdade? Há livros que nos ajudam, pastores, homens de Deus que nos ajudam a entender a palavra de Deus. Evidentemente que a palavra que vai confirmar toda a pregação, tudo aquilo que a gente ouve dos irmãos precisa ser buscado, confirmado na palavra de Deus, e Deus vai nos confirmar isso. Qual a doutrina correta? Qual a doutrina certa? Qual o conhecimento verdadeiro? É esse que a gente deve buscar, é o conhecimento que está na palavra de Deus. Isso exige disciplina, diligência, oração ao Senhor. A gente precisa do conhecimento da palavra e oração de Deus. Irmãos, perdoem a forma como foi colocado aqui. Na verdade, o objetivo é que os irmãos chame a atenção dos irmãos para essa leitura, para os irmãos poderem refletir. É importante refletir nesses dias de hoje. O que está acontecendo hoje tem muito a ver com essa falta do conhecimento pleno da palavra. A gente consegue entender o mundo melhor, né? Entendermos a nós mesmos a partir do conhecimento que Deus nos propõe, que Deus nos dá. Amém, irmãos? Isso que eu tinha preparado. Eu queria orar para nós encerrarmos esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos glória, exaltamos o Teu nome, Senhor Deus, e te agradecemos pela revelação que há na Tua palavra, Senhor. Faz com que ela fique na nossa mente, no nosso coração. Nos dá, Senhor Deus, diligência, disciplina, vontade, esforço para que possamos buscar na Tua palavra aquilo que Tu tens para nós. Sabemos que Tu nos dá graciosamente tudo aquilo que precisamos para viver uma vida piedosa diante de Ti, Senhor Deus. Faz que essa palavra fique no nosso coração, abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, nesses tempos difíceis, que possa acalantar os corações, Senhor Deus, e aqueles corações muitas vezes enlutados, Senhor, que Tu possa abençoar esse mundo, tem misericórdia, Senhor Deus, se for da Tua vontade, que haja uma solução para essa pandemia, Senhor Deus, e que Tu possa fazer a Tua vontade na nossa vida. A Tua vontade é aquilo que há de melhor para nós, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Faz-nos viver uma vida piedosa diante de Ti. Tem misericórdia, é o que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Até o próximo estudo bíblico, com a graça de Deus. Amém.